meus irmãos, estão me ouvindo bem? É uma alegria estar aqui mais uma vez. Agradeço ao reverendo Paulo pelo gentil convite de estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus nessa manhã. E hoje nós vamos tratar desse tema, que é um tema complexo, né? Um tema profundo, subjetivo, mas é um tema crasso para toda a nossa vida e caminhada com Deus. Vamos ler o texto que está lá, encontra-se na Epístola de Gálatas, capítulo 5. Eu os convido a abrir as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Será o texto base de nossa abordagem nessa manhã. Leremos dos versos 16 ao 23. Gálatas 5, 16 ao 23. Farei a leitura aqui na Almeida, Revista Atualizada. (5, 16 a 23). Diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar mais uma vez para que o Senhor nos ilumine nessa manhã. Pai Santo, te agradecemos pelo imenso privilégio de estarmos na tua casa, nesse dia tão aguardado, o dia do Senhor, o dia decretado por ti, Senhor, em todos os tempos, em que o teu povo, o povo da aliança, se reúne para adorar o único Deus, o Deus vivo. E nós clamamos agora, Senhor, que o Senhor possa abrir nossas mentes e corações, que o teu Santo Espírito fale através de nós e que nossas escamas venham a cair, para que a tua palavra prospere naquilo que o Senhor tem designado. E nós suplicamos a ti, Senhor, que nós possamos entender a largura, o comprimento e a profundidade do teu amor por nós, em Cristo Jesus. Meus irmãos, o clássico de terror, O Médico e o Monstro, não sei quantos conhecem a obra, é uma novela gótica do século XIX, e ela tem um enredo muito curioso. Ela conta a história de um médico, Dr. Jekyll, e ele era um profissional muito benquisto na sociedade londrina, a obra se passa em Londres, e ele era um homem muito comentado na sociedade, um homem muito envolvido com a caridade, com boas obras, era uma figura emblemática naquele meio social. Ocorre que o Dr. Jekyll, ele intercalava suas atividades profissionais e sociais com algumas brincadeiras no laboratório. Ele fazia alguma alquimia e mexia com alguns produtos químicos e fazia algumas experiências, algo como um professor Pardal, meio maluco. E fato é que ele tinha uma máxima, eu farei aqui algumas menções à obra. Ele dizia o seguinte, que o homem não é verdadeiramente um ser, mas dois. Ele acreditava que o lado bom e ruim de cada personalidade podia ser alterado quimicamente. Muito curioso, né? E fato é que numa dessas experiências, nesses seus procedimentos malucos, ele desenvolveu uma poção mágica, uma poção que liberava o seu eu mais vil, seu pior e cruel alter ego, o lado ruim de si. E ocorre que pela manhã ele era um homem que praticava boas ações, mas à noite, ao tomar daquela porção, ele liberava o seu mal e a sua pior versão. E praticava toda sorte de assassinatos, violência e crimes.
E essa é uma obra que ela foi muito discutida no seu contexto ali no século XIX, finalzinho do XIX, porque a questão do mal estava sendo muito desenvolvida no âmbito da psicanálise naquela época. Se falava muito do mal naquele âmbito. Há alguns que defendem também que a obra diz respeito a questões mais técnicas da psiquiatria, como alguns transtornos e distúrbios de personalidade, e que há uma interpretação em cima disso. Mas hoje nós vamos nos ater a uma questão aqui. O bem e o mal, o homem enquanto produtor de boas e más ações. Será que isso procede? Será que a gente pode fazer o bem e fazer o mal numa mesma medida? Será que não somos 1 mais 2? Um yin e um yang? Será que isso procede, meus irmãos? E o que diz a palavra de Deus? Eu farei aqui a leitura de Tiago, capítulo 3, verso 12, que diz assim: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? A videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Meus irmãos, não faz sentido. Não faz sentido. A palavra ela é contundente. É claro que nós ainda pecamos, mas o pecado é pontual e nós estamos absolvidos mediante a justificação em Cristo Jesus. Agora, viver no pecado não é o que nós aprendemos no nosso cristianismo. E o texto que lemos, o texto de Gálatas 5, 16 a 23, nós vamos nos ater a um pequeno excerto, que é a porção A do verso 22, que diz: mas o fruto do Espírito é o amor. E eu trago aqui esse texto no seu original grego, em que foi escrito, a transliteração está embaixo, o dekarpos tou pneumatos estin agape, que é exatamente como de fato foi redigida no nosso Novo Testamento grego. E nós vamos trabalhar aqui 2 conceitos. O primeiro está em negrito, eu coloquei, os irmãos podem ver que é o karpos, e o segundo está ali no final, que é o agape, não ágape. Agape é a pronúncia correta do grego. Há ali também um outro termo no meio, o pneumatos, aquela casinha ali que os irmãos podem encontrar, que é o termo que se emprega nesse excerto para o Espírito, né? O Espírito Santo tem uma série de denominações, aqui ele está como pneumatos, que lembra muito, é aquele nosso radical pneuma, né? Que dá origem à pneumologia, pneumatologia, ao pneu do carro, que é o Espírito Santo enquanto um sopro, Então nós temos aqui o texto que fala que o fruto do Espírito é o amor. E nós vamos abordar esses 2 termos em destaque. Essa aula eu divido numa primeira metade em que vamos falar do fruto do Espírito, karpos, trataremos ali da sua natureza, falaremos também da sua variedade, seu cultivo, e num segundo momento falaremos do amor, e ali abordaremos a sua variação linguística, seu léxico no grego, falaremos da definição secular, o que o presente século diz do amor, e o que é o amor enquanto fruto do Espírito, o que nós entendemos nas Sagradas Escrituras sobre amor. E entrando no primeiro ponto, meus irmãos, a natureza do fruto, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção aqui, é que nós vemos uma lista de 9 características descritas aqui aos Gálatas, mas nós temos que todas elas foram resumidas em um termo, fruto. Nós não temos os frutos do Espírito, nós temos o fruto do Espírito com suas características. E há uma figura, uma ilustração muito utilizada na teologia que explica muito bem isso, que é a figura de uma tangerina, uma mexerica poncã, laranja cravo, nesse país de proporções continentais, cada um aprende de um jeito, mas que é um fruto que ele tem vários gominhos ali. E nós não podemos dizer que um gomo é o fruto, senão todos. E o fruto é composto por um gomo. E assim nós entendemos essas 9 características descritas aqui como um fruto. E qual que é a primeira aplicação que nós temos disso? A primeira aplicação é o seguinte: nós devemos frutificar no Espírito. E nós devemos frutificar o quê? O fruto, todas as características. Não podemos ter uma. Não podemos ser bondosos e benignos e nada pacientes e longânimos. Não existe. Não há possibilidades. A unidade e a singularidade do fruto
aponta para o imperativo de que devemos manifestar todas as características. Há um segundo ponto ainda. O comentário Moody diz que a singularidade do fruto aponta para a figura de Cristo. Porque Cristo tinha e manifestava todas as suas características. Cristo era todos os gomos. Cristo era o fruto completo. E há um outro ponto aqui também que nós devemos aprender com relação à natureza do fruto, que é o seguinte: frutos não nascem do nada do chão. Frutos são plantados, são desenvolvidos. Mas há um contraponto aqui no nosso texto. O nosso texto falava de obras. As obras da carne são, e aquela lista exaustiva de características ruins e pecaminosas. Mas aqui nós não temos as obras do Espírito, nós temos o fruto. E qual a importância do apóstolo Paulo em trazer essa diferença no vocábulo obras para fruto? A grande importância, meus irmãos, é que obra é o resultado da minha e da sua mão, mas o fruto não vem de nós. Nós não podemos frutificar alheio à vontade do Espírito Santo. E eu trago aqui algumas referências. Donald Guthrie, ele começa dizendo que a mudança das obras para o fruto é importante porque remove a ênfase do esforço humano. Não é uma coisa que eu vou fazer, não é a obra das minhas mãos, o suor do meu rosto. Howard, uma obra é algo que o homem produz por si mesmo, um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. Exatamente o que temos falado. E eu termino com uma referência aqui do reverendo Juarez Marcondes Filho, que diz que o fruto do Espírito ele não pode ser criado artificialmente, nem pode ser simulado. Ninguém frutificará alheio à operação do Espírito Santo. E aí, voltando à nossa introdução, o estranho caso do Dr. Jekyll and Hyde, o médico e o monstro, nós entendemos que toda boa obra que aquele homem produzia naquela sociedade pela manhã, era poeira, como diz Isaías, trapo de imundícia, artificial, e nada daquilo dizia respeito ao fruto do Espírito Santo, que nós podemos ter em nós. Meus irmãos, partindo agora para a variedade do fruto, já aprendemos sobre sua natureza, a sua singularidade, aprendemos também que essa singularidade aponta para Cristo, e que nós mesmos, que tem que ser obra do Espírito Santo. E quais são essas variedades? E o que nós temos aqui nesses 9 itens? Esses 9 itens, alguns estudiosos, eles dividem em 3 grupos. São esses 3 que eu deixei aqui em destaque. E alguns falam que os primeiros 3, amor, alegria e paz, dizem respeito a características relacionadas a nós e Deus. O segundo grupo, longanimidade, benignidade e bondade, seriam características ao nosso próximo. E o terceiro grupo, fidelidade, mansidão e domínio próprio, aspectos concernentes a nós com nós mesmos. Alguns outros já usam outra classificação, que seriam hábitos mentais, seriam qualidades sociais e princípios gerais de conduta. Fato é que os valores se intercambiam, mas nós temos 3 grupos distintos de características que nos são apresentadas ali. Não é escopo da nossa aula tratar de cada um deles, senão do primeiro, o amor. E nós entendemos que do amor procedem todos os outros também. Não à toa, ele é o primeiro a elencar essa nossa lista. E partindo agora ao cultivo do fruto, nós entramos numa questão mais técnica, e eu começo com uma pergunta. Os irmãos se sabem que planta é essa daí? Não sei se está dando para ver bem. Alguém conhece de jardinagem, de botânica? Essa é uma planta que era muito usada nos jardins há uns 20 anos atrás, hoje ainda encontramos. É um pingo de ouro. O pingo de ouro é aquela barreirazinha natural, né? Os irmãos se lembram? A gente fazia umas paredinhas, assim, era muito comum no paisagismo de alguns anos atrás, né? E por que eu trago pingo de ouro aqui? Quando eu, nos idos dos meus 15, 16 para 17 anos, eu me recordo que na casa dos meus pais tinha um pingo de ouro no jardim. E era bonitinho, aquela paredinha no cantinho de uma mureta, delimitando ali um jardim, um pinheiro. Fato é que de tempos em tempos aparecia um jardineiro lá.
E esse jardineiro chegava com uma tesoura desse tamanho e depenava o pingo de ouro. Eu olhava para aquilo e eu não entendia, porque ficava feio. O pingo de ouro estava bonito, mas ele não só aparava, como ele cortava pedaços. E eu ficava olhando e eu falava, mas você está estragando? O que você está fazendo, camarada? Você vai estragar a plantinha. E eu me recordo que nas épocas de vestibular, de cursinho pré-vestibular, numa das aulas de botânica na biologia, nós estudamos sobre os fito-hormônios, os hormônios vegetais. Não sei se há algum biólogo aqui em nosso meio, mas os hormônios vegetais o que são? São hormônios que podem inibir quanto estimular o crescimento de uma planta. E muitos desses hormônios, eles se acumulam em algumas regiões que nós chamamos de gemas, e são regiões que, enquanto eles não forem podados de lá, a planta não consegue crescer e se desenvolver. Então, a poda, em última análise, é um mecanismo da botânica para você retirar uma região que concentra hormônios vegetais que impedem o crescimento daquela planta. Se você não tirar, a planta não cresce. Esse é o papel da poda. E aí nós lembramos do texto de João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai, o agricultor. E aí o que Jesus fala? Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele faz? Ele corta. Mas todo aquele que dá fruto, ele poda, ele limpa. A gente tem que entender um pouquinho de tudo para entender o que Jesus está falando, né? Jesus era muito profundo, né? E é muito engraçado que quando ele ressurreto, ele aparece a primeira vez como? Como um jardineiro. Quem é esse? É um jardineiro? Meus irmãos, a poda é dolorosa, a poda deixa a plantinha feia, mas a poda é essencial, porque se não tiver a poda não tem crescimento. Isso é muito difícil, né, para nós. Isso é muito difícil. Porque nós adoramos agradecer e render graças a Deus quando tudo vai bem. Mas dificilmente você vai ver um crente piedoso levantar a mão e falar, Senhor, obrigado por tanta dificuldade, porque eu sei que o Senhor está me podando. Na verdade, a gente clama para que acabe aquilo imediatamente. É muito bonito no papel, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, mas quando a tesoura do agricultor chega, ninguém acha bonito. Ninguém acha bonito. E é muito difícil, de fato, é muito difícil. Nós somos confrontados com isso o tempo todo. Eu me recordo de uma citação de Brennan Manning, em que ele diz que a serviço do amor, apenas soldados feridos podem engajar-se. A poda, meus irmãos, vai gerar calo, a poda vai gerar crescimento. E só quem é podado tem o poder de aconselhar e de amparar aquele coração que está em sofrimento. A poda é necessária, e é isso que nós aprendemos quando falamos do fruto do Espírito. E agora, partindo para um segundo campo, nós vamos entrar na segunda metade da aula, que vamos tratar aqui do amor. O amor enquanto fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. E aqui nós traremos, num primeiro momento, a sua variação linguística. A gente vai falar um pouquinho aqui do grego, do léxico. E eu começo perguntando que todos aqui, em algum momento, eu acredito que já ouviram falar que no grego nós não temos um termo para amor, mas 4, né? E comumente associa-se esse termo da seguinte forma, que eros seria um amor de homem e mulher, storge seria um amor de pais e filhos, filia um amor entre amigos, filia ou filéu, e agape, um amor a Deus. Será que é isso mesmo? Quantos já ouviram isso? Acho que todo mundo já ouviu isso. Será que isso procede? E a primeira coisa que a gente vai fazer é desmistificar isso daqui. E a gente vai mostrar na Bíblia o que de fato a Bíblia diz. Será que agape é exclusivamente um amor de Deus e os seus filhos? Nós e Deus? Meus irmãos, eu vou trazer agora 3 citações do Antigo Testamento para a gente ver que a coisa não procede.
E eu começo aqui com Gênesis 34:3. E Siquém apegou-se à sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Agapau, agape, amou. Juízes 16:4. Depois dessas coisas, ele, Sansão, se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Agape, Dalila, Sansão e Dalila. Então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. A terrível relação incestuosa da genealogia de Cristo Jesus, agape. Ué, agape não era só amor de Deus com os homens? Mas de repente alguém pode levantar a mão e falar: o Antigo Testamento não foi escrito em grego. Os irmãos da Septuaginta falharam, traduziram mal, mas aí nós vamos para o Novo Testamento. Esse foi escrito em grego. E nós temos aqui alguns textos. Lucas 6,32. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Agapau. Lucas 11,43. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Os fariseus, agapau. 2 Timóteo 4,10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Demas, agape, o presente século. Não faz sentido. Então, acho que nos contaram uma história que não procede. Mas qual a importância, meus irmãos, da gente entender isso? O que diferencia, então, agape de filéu? Agape de storge? E eu trago aqui uma ilustração do Josemar Bessa que diz o seguinte. Ele começa com uma pergunta. Será que a palavra devoção significa amor obstinado, incansável, comprometido e autossacrificial que uma mãe tem pelo seu filho? É isso que significa devoção no dicionário? Acho que não, certamente não. E nós poderíamos também falar de devoção em outros contextos. Um bêbado por uma garrafa de destilado, a devoção de um viciado em pôquer pelo carteado, a devoção de um terrorista por sua causa a ponto de morrer por ela, a devoção de um fã a um artista, a um time de futebol. Nós poderíamos usar a palavra devoção de várias formas, No entanto, se você quiser descrever o tipo de um amor que uma mãe tem pelo seu filho, você facilmente poderia chegar à palavra devoção. Se aplica muito bem, serve muito bem para isso. E talvez esse seja um dos melhores usos. E qual que é a mensagem que nós temos aqui por trás disso? O termo empregado, a sua variação no grego, tudo importa de acordo com o contexto. Agape não é um amor de Deus exclusivamente com seus filhos. Agape é um amor intenso, devoto. Um amor de uma mãe pelo seu filho, um pai pelo seu filho, mas um amor que Demas teve pelo presente século. A diferença linguística do termo diz respeito à intensidade com que ele é apresentado. Mas, meus irmãos, e o que diz o mundo sobre o amor? O que o mundo diz sobre o amor? O que é o amor? O que é o amor? E eu trago aqui dois pensadores para a gente discorrer um pouquinho sobre o que cada um disse. No primeiro momento temos Platão. E para Platão é muito fácil, pragmático e contundente. Amor é o desejo pelo que eu não tenho. Eu não tenho um carro da concessionária, eu amo ele. Aquela criança não tem aquele brinquedo, ela ama aquele brinquedo da vitrine. Eu não tenho o emprego que eu queria, eu amo aquele emprego. Eu não tenho aquela pessoa que eu queria me casar, eu amo aquela pessoa.
E depois que consegue, depois que chega a ter, deixa de amar. E faz sentido. Platão tem um pouquinho de razão nisso. Meus irmãos, já viu aquela criança que está ali insistindo, como diz o Senhor Jesus, molestando o pai ali em cima, e mesmo aquele presente, aquele brinquedo, aí ganha o brinquedo. Uma semana depois, cadê o brinquedo? Está guardado, está lá numa caixa no fundo, nem lembra mais. Está brincando com a caixa e não está brincando com o brinquedo. Guarda, acabou, quebrou o brinquedo, né? Dorme com o brinquedo abraçada, depois ninguém nunca viu. Cadê? Não sei. Aí passa na vitrine, vê o outro brinquedo, estou amando o outro agora. Eu tenho um conhecido que ele troca de carro todo ano. É um amor platônico mal resolvido. Aí ele entra no YouTube, vê os vídeos de canais de carro, aí ele fica louco, ele fala, não, está na hora de vender. Está na hora de vender. E é muito curioso, porque o amor platônico, ele é frustrante, né? A pessoa passa a vida inteira sonhando com a aposentadoria. Aí quando chega a aposentadoria, vou fazer o quê? Aí tem que arrumar alguma coisa para fazer. Porque o ócio não é aquilo que esperava. Passa a vida inteira esperando o emprego dos sonhos, o concurso público. Aí quando chega lá, deixa de amar. E aquele jovem galanteador que está lá cortejando a moça na igreja e apaixonado, escreve, o garoto é um poeta. Aí, enfim, o pai aceita, libera, pode namorar. O que acontece com ele? Deixa de amar. Acabou. Já viu aquela história? Era um, aí quando casou virou outro. Pois é, amor platônico. Só que Aristóteles falou, não pode ser só isso. Platão está errado. E Aristóteles pegou e falou diferente. Ele falou assim, eu não amo o que eu não tenho. Eu amo o que eu já conquistei. Eu amo o que eu já conquistei. Não é o carro da concessionária, é o meu. Não é o dos outros, é o meu. Não é o presente da loja, o brinquedo, é o meu, eu amo. Vou dormir abraçado com ele, com aquele brinquedo. E o que diz a nossa literatura? Nosso maior expoente de poesia lusófona, Camões. Amor é o quê? É fogo que arde sem se ver. Amor, um sentimento caloroso, um fogacho, né? Da perimenopausa, é um negócio que esquenta, é o amor, né? Meus irmãos, amor é desejo pelo que eu não tenho? Amor é satisfação pelo que eu conquistei? Amor é fogo que arde sem se ver? O que é amor? O que é amor? O que a Bíblia diz sobre amor? E a Bíblia, ela é muito prolixa. E ela pega e declara, Deus é amor. E isso é muito confuso. Por que é confuso para nós? Porque o amor para o homem, ele é um atributo. Ele é uma característica, um predicado. Ele é amoroso. Ela ama. Só que o amor para Deus é sua essência. Deus é amor. Então são coisas diferentes. Como é que a gente consegue enxergar um adjetivo humano sendo a constituição e a essência de um ser? Não entra, não faz sentido. Não faz sentido para nós. Não faz sentido para nós. E é muito curioso que aí nós vemos o evangelista descrevendo que Deus amou o mundo, cosmos, pessoa de toda língua, povo e nação, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que nós de fato entendemos o tamanho desse amor? Aos pais é fácil, né? Nós estávamos vindo no carro para cá agora, conversando, e eu falei que eu acho que Deus só nos fez nos darmos em casamento e procriação para que a gente entendesse um pouquinho da didática que Ele usa, se colocando como pai e nosso Criador, né? Senão poderiam vir as crianças por cegonha,
por uma semente que eu plantasse no chão, de qualquer forma alheia, né? Mas a paternidade e a maternidade expressam o ser pai de Deus de uma forma muito pessoal. E todo pai e mãe, em algum momento, tem que se pensar: eu daria meu filho para morrer pelo mundo inteiro? Todos os pecadores do mundo? Jamais. E Deus usa dessa analogia para explicar. Foi mais que uma analogia, de fato ele o fez, né? Mas para explicar o tamanho desse amor. Mas nós não entendemos. Nós não entendemos o amor de Deus. O amor de Deus vira um verso de uma canção que cantamos despretensiosamente, como vamos cantar daqui a pouco. A gente não entende, meus irmãos. E eu trago aqui os versos do nosso poeta maior, querido Estênio Márcios, que diz, já entrando no terceiro item, o amor enquanto fruto do Espírito: o seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor de seu coração. Será que de fato cremos nisso? Que é mais fácil secar os mares do que arrancar o amor do coração do Pai? Torrentes de água. Sabe qual que é a estrela Antares? É a 16ª mais forte. Você olha para o céu, se não é Júpiter, Antares está ali. Mais fácil apagar. Meus irmãos, nós não cremos nisso. Por que nós não cremos nisso? Porque a nossa estrutura humana e pecaminosa é uma estrutura que entende o amor como um predicado e não como a essência de Deus. E como é que a gente entende o amor de Deus? Só tem uma maneira: de joelhos no chão, clamando e suplicando: Senhor, revela a mim a medida, a largura e a profundidade do teu amor. Que foi o que nós oramos no início. É o Espírito Santo que nos faz entender. E meus irmãos, quando nós nos sentimos amados, e certamente todos tivemos esse momento, talvez na nossa conversão, em que aquela enxurrada de água forte tomou conta e a gente falou: eu sou amado. Aquilo mudou nossa vida. A nossa conversão depende disso, da gente entender. Nas palavras do pároco convertido ao protestantismo, Brennan Manning, o maior ato de fé que o homem pode demonstrar é crer que Deus o ama exatamente como a Bíblia diz que ama. Que nós não cremos. Nós cantamos, nós pregamos. E na hora do vamos ver, será que nós cremos que de fato somos amados por Deus? Quando estamos chafurdados em pecado, será que nós olhamos para Deus e vemos um olhar de amor? É difícil, né? Nós nutrimos em Deus sentimentos que nutrimos para nós mesmos, né? É muito difícil. E para entendermos o amor enquanto fruto do Espírito, é mistério que nós entendamos 3 questões. E eu trago aqui a primeira, que é compreender a graça de Deus para discernir o seu amor. Meus irmãos, nós vivemos num sistema meritocrata de funcionamento. O que é isso? Tem que fazer por merecer. Todo mundo já ouviu isso em algum momento. Tem que fazer por merecer. O melhor aluno vai ganhar uma estrelinha. Quer ganhar uma bicicleta? Tem que ser o melhor aluno, o melhor boletim da turma. Papai e mamãe vão te dar uma bicicleta no final do ano. Quer a sobremesa? Tem que comer arroz e feijão. Não vai comer a sobremesa se não tiver arroz e feijão. Você quer o concurso, o cargo, você tem que estudar, tem que batalhar. Quer a promoção, tem que bater meta. O nosso sistema de funcionamento, o modo como educamos os nossos filhos, é um método meritocrata de funcionamento, de ensino. Faça por merecer. Faça por merecer. Mas de repente alguém pode levantar a mão: do suor do teu rosto comerás. De fato, meus irmãos, há uma lei da semeadura: eu planto para colher. Mas tem um grande problema. O problema é que nós vivemos nessa ótica do faça por merecer, até encontrarmos a graça de Deus. Porque aí a graça de Deus chega e fala o quê? Tem nada que você possa fazer que você vá merecer.
Aí você fala assim, mas como assim não? Estou indo na igreja, dou o dízimo, 5 horas da manhã, devocional. Não, você é totalmente depravado. Ele olha para baixo, não tem um justo sequer, não tem ninguém que salva. Aí Isaías vai lá, todas suas obras, trapo de imundícia. Você pode fazer, pintar e bordar aqui dentro da igreja. Vale nada. Deus não vai te amar mais por nenhum mérito teu. O bom é que Ele não vai nos amar menos por nenhum demérito nosso. Graças a Deus por isso. Mas, meus irmãos, não há nada que possamos fazer para angariar a graça de Deus, porque a graça, como etimologicamente a temos no português, é de graça. É de graça. E é difícil compreender a graça de Deus para discernir esse amor. Por quê? Porque a gente sempre vai querer merecer. A gente sempre vai querer falar, está aqui o meu boletim. Está aqui o meu plano anual de leitura bíblica. Está aqui. Trapo. Porque o amor dele por nós é baseado no sacrifício do Filho dele, e não por obra alguma. E é por isso que nós não falamos da obra do Espírito, mas o fruto. Segundo ponto, nós devemos compreender o sacrifício vicário para as nossas relações interpessoais. E esse é um dos pontos mais difíceis que a gente tem na nossa caminhada cristã. Eu trago aqui uma reportagem do INCA, Instituto Nacional de Câncer, que diz assim, a respeito de uma paciente que recebeu uma doação de medula óssea. Meu nome é Vivian, e aos 32 anos fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Meu tratamento se iniciou rapidamente, e minha hematologista comunicou a necessidade do transplante de medula óssea. Minhas 2 irmãs fizeram teste, e não foram compatíveis. Esperar a medula ideal gerava um medo enorme. Imagina, né? Se não chegar, seu tempo está contado. Quem poderia ser compatível num mundo tão grande? A recordação do telefonema recebido com a notícia de que eu tinha um doador ficara eternizada na memória. As lágrimas de felicidade rolavam pelo rosto. Eu já amava uma pessoa sem imaginar quem era. Sabe o que é isso, meus irmãos? É isso o que o nosso Deus fez por nós. É que é difícil para nós entendermos o que Cristo fez lá atrás. Talvez se não fosse uma cruz, mais uma bala de um revólver na nossa direção, e o Senhor Jesus entrasse no meio e levasse o tiro e morresse para nós, no nosso contexto, faria algum pouco mais de sentido. Ele morreu por nós. Nós devemos entender a profundidade e a complexidade desse sacrifício, que foi um sacrifício de amor. E em terceiro ponto, meus irmãos, nós devemos exercitar esse fruto. E como é que nós exercitamos esse fruto? E aí entraremos agora na última sessão da nossa aula. E eu trago aqui um resumo da lei que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que aí Jesus pega e fala: está muito fácil, vou atualizar. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí ficou mais difícil, né? Porque se era para amar como eu amo a mim mesmo, agora tem que amar igual ele amou. O que ele fez? Ele morreu. Então, se precisar morrer pelo próximo, você tem que morrer pelo próximo. Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele só veio para complicar a lei. Adultério tinha que pegar no ato, na cama, agora bastou olhar, um olhar de cobiça, já entrou em adultério. Jesus atualizou a lei, meus irmãos. E eu vou pedir agora, para a gente abrir em 3 trechos, 3 pessoas, rapidinho. Em João capítulo 14, eu queria que um irmão lesse para nós o verso 21, um outro irmão lesse para nós o verso 23,
e um terceiro irmão ou irmã lesse para nós o verso 24. João 14, primeiro o 21, depois o 23 e por último o 24. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Foi um surto de amnésia? Jesus bateu a cabeça? Ficou biruta de uma hora para outra? Como é que num mesmo bate-papo, numa mesma conversa, numa mesma sentada à mesa, ele fala 3 vezes a mesma coisa? 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. 23, se alguém me ama, guarda a minha palavra. 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ô Jesus, está ficando repetitivo, hein? O que está acontecendo aqui? Meus irmãos, isso é o mesmo que acontece naqueles excertos que nós vemos no Evangelho, que diz assim, em verdade vos digo. Já viram aquelas repetições? Isso é uma figura de linguagem do aramaico falado. A repetição. Aqui no português, quando a gente quer dar ênfase para alguma coisa, a gente grita. Quando a gente quer dar ênfase escrevendo, a gente grifa. No hebraico, a gente repete. A gente repete. E quando Jesus pega, por 3 vezes, fala a mesma coisa, é porque ele está dizendo, isso aqui é o mais importante do que eu estou falando. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Como é que a gente ama a Deus? Guardando os mandamentos. Ponto. É matemático, como 1 mais 1 são 2. E como é que nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus? São com canções apaixonadas? Eu te amo, ó Deus. São com poemas? Como é que nós demonstramos nosso amor a Deus? Com palavras de adoração? E o próprio Senhor Jesus, Ele ensinou, quem é que me ama? Quem ama o próximo. Ele atrela as duas coisas. Amar o próximo é reflexo e manifestação de quem ama a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque se você disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu manifesto o meu amor a Deus amando o meu próximo. É dessa forma. É dessa forma. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Nu, não me vestiste. Como é que eu demonstro isso, meus irmãos, se não cuidando do meu próximo? E agora nós entraremos nos últimos 2 aspectos concernentes a esse amor. Falaremos primeiro da relação do nosso amor ao nosso próximo e, por fim, da relação do nosso amor conjugal dentro de um casamento. E eu trago aqui, nas palavras do brilhante trompetista, para muitos o pai do jazz, Louis Armstrong, no seu clássico What a Wonderful World, aquela música que todo mundo já ouviu em alguma formatura, que diz assim, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. Eu vejo amigos se cumprimentando, e eles dizem, e aí, como é que você está? Como é que vai você? Na verdade, eles estão dizendo, eu amo você. Eu amo você. Meus irmãos, eu tenho alguns amigos que me acompanham
que sabem que eu estaria aqui hoje, com quem eu converso, para quem eu presto contas. E eu tenho amigos que prestam contas para mim, que conversam comigo, que ligam, que a gente perde, a gente gasta tempo. Por quê? Porque amar a Deus é investir no seu próximo. E que difícil é isso em nossos tempos, né? Nós encontramos nossos irmãos no domingo na igreja e da segunda ao sábado. Às vezes vimos um, outro, relações distantes. São poucos que a gente chama para um café, né? De fato, né? Eu ouvi uma ilustração uma vez que dizia que Jesus, ele tinha as suas multidões. Jesus, dentro da multidão, das multidões, tinha os seus 12, e Jesus, dentro dos seus 12, tinha os seus 3. Quem eram os 3? A turma do barquinho. Só cabiam 4. Pedro, Tiago e João, num barquinho. Um desses amigos, eu brinco com ele, quando ele apronta alguma coisa, eu falo, você saiu do barquinho. Agora eu vou te dar uma boia, você vai ficar guinchado aí. Você não está no barquinho. Ontem nós fizemos um programa, um passeio, fomos à festa da uva de vinhedo, chamamos esse amigo, ele não foi, e aí eu mandei uma foto para ele e falei, só a turma do barquinho aqui. Você está fora. Meus irmãos, quem que está no nosso barquinho? Será que você tem aquele com quem você pode enfrentar uma tempestade no tenebroso mar da Galileia, em suas muitas intempéries? Será que você tem aquele que sabe o que está se passando consigo? Será que você está cuidando de alguém? Você está sendo cuidado? Nós precisamos, meus irmãos, que isso é manifestar o amor de Deus. E dá trabalho, dá trabalho. Esse meu amigo que furou no barquinho ontem dá muito trabalho. Eu dou trabalho para ele também. Nós precisamos cuidar de pessoas e precisamos de gente cuidando da gente. Isso é manifestar o amor de Deus. E o que dizer da relação matrimonial? E aqui eu trago um provérbio judaico que diz: os gentios casam-se com as mulheres que amam, os judeus amam as mulheres com quem se casam. Meus irmãos, nós temos um contraponto claro aqui, né? O amor sentimento e o amor decisão, o amor compromisso. A partir do momento em que nós falamos que não há bem algum em nós, não há um justo sequer, e o amor de Deus por nós é gratuito, nós entendemos que Deus não nos ama por mérito nosso, mas porque Ele decidiu nos amar. Como é que um casamento funciona? É quando você tem 2 pombinhos apaixonados, que estão vivendo aquela paixão ininterrupta, as brincadeiras que nunca acabam, aquele romance, flores e chocolate. O casamento que funciona é o casamento de 2 pessoas que entendem que estão fazendo uma representação de Cristo e sua igreja, do noivo e da noiva. E essa relação não pode ter fim, porque é relação pautada numa aliança. Amor é decisão, amor é compromisso. Devíamos falar mais disso para os nossos jovens, né? Acho que teríamos menos divórcios nas nossas igrejas hoje, né? Amor não é para fazer o outro feliz, amor não é para você fazer o outro feliz, nem para ele te fazer feliz, amor é para glorificar a Deus. E glorifica-se a Deus quando o homem representa a Cristo, forte, que não cede por qualquer coisa, e que frente à ofensa vai atrás para reconciliar. Adão! E a mulher representa a noiva, auxiliadora idônea, sob a missão do seu marido. É assim que funciona. Como é que nós amamos, meus irmãos? Nós amamos quando nós decretamos e decidimos e chancelamos amar. O compromisso é maior que o sentimento. E isto posto, eu pergunto, fazendo uma breve revisão aqui antes disso, o fruto do Espírito, meus irmãos, não pode ser criado artificialmente, ele é oriundo de Deus.
Foi o que nós aprendemos. São 9 características em uníssono, em uma singularidade que aponta para a pessoa de Cristo. Seu cultivo, ele deve incluir a poda, que é dolorosa. Ninguém quer ser podado. O pingo de ouro fica tão feio podado, mas é indispensável ao nosso crescimento. Devemos guardar os mandamentos do Senhor como prova do nosso amor a Ele. 3 vezes, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Estamos fazendo um deles hoje, né? Santificando o dia do Senhor. Crê que Ele nos ama exatamente como a Bíblia diz que nos ama. Isso não depende de mérito nosso, senão da graça dele. Sabe aquele sistema meritocrata de funcionamento? Precisamos quebrar. Não funciona com o Senhor Jesus. E amar o nosso próximo como Ele nos amou. Amor é se importar, se envolver, se doar. E eu termino com a pergunta, meus irmãos. Amor é um sentimento? Como Platão, é o desejo pelo que eu não tenho? Como Aristóteles, a satisfação pelo que eu conquistei? Camões, é fogo que arde sem se ver? O que é o amor, meus irmãos? E eu encerro com a citação do teólogo norte-americano do século XIX, George Bethune, que diz: Deus era amor, bem antes de ter feito qualquer criatura para ser objeto do seu amor. Meus irmãos, que possamos verbalizar em nossas vidas o verbo vivo que por nós padeceu, e que o fruto do Espírito, aquele que não pode ser criado por mãos humanas, mas é obra e ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, ele possa se desenvolver no nosso dia a dia em amor, amando a Deus pela guarda dos seus mandamentos e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós amamos quando nós refletimos e manifestamos o caráter de Cristo no nosso dia a dia, porque a singularidade do fruto aponta para uma pessoa, o Senhor Jesus, o nosso Deus. Meus irmãos, dúvidas, contribuições? Nós vamos cantar agora que a Deus nós damos glória pelo seu grandíssimo amor, o Filho bendito que por nós todos deu, a maior prova de amor, o Filho de Deus, morto naquela cruz para nos salvar. Amém.